Você já pensou em ter um cargo público, passar num concurso e ter aquela questão da estabilidade, ter o salário garantido todo mês e não ter mais aquele pesadelo da demissão? Pois é, a pessoa aqui, ó, trabalhou 18 anos como funcionária pública e simplesmente um belo dia abandonou essa carreira para viver de arte. Exatamente. Conta pra gente aí, Priscila, como que foi essa sua jornada aí de funcionária pública? Como que começou? Bom, eu até contei num outro vídeo, se vocês quiserem a história mais completa de como eu entrei, né, no funcionalismo público, tem aqui no canal, mas eu vou resumir dizendo que eu tive um filho especial que precisava dos meus cuidados, ele não tinha um pai presente, portanto ele também não tinha uma pensão, e eu precisei recorrer, né, ao concurso público para ter uma estabilidade, para ao mesmo tempo conseguir conciliar, né, trabalho e contas a pagar, com o meu filho que tinha uma necessidade especial, eu passei muito tempo em hospital, etc. Então foi assim que eu entrei. Nunca foi meu sonho ser funcionária pública, eu não estudei demais, pelo contrário, quando saiu o concurso público que eu queria entrar, eu prestei para 2 cargos e passei nos 2, então eu tinha 2 cargos públicos na realidade, passei ao mesmo tempo em 2 cargos, contei melhor essa história num outro vídeo, e eu tinha o meu filho na época com 4 anos, e eu tinha uma bebê, minha filha de 6 meses, então eu tinha os 2, e ao mesmo tempo estudei e passei nos 2 concursos, né, nos 2 cargos, e foi assim que eu comecei. Bom, mas a gente sonha, né, no meu caso não era um sonho, eu precisei, legal, tudo bem, deu certo, mas muita gente sonha com o funcionalismo público, né, justamente por conta dessas coisas, né, que você colocou aqui, estabilidade, né, seu salário tá lá garantido no final do mês, né, por exemplo, eu passei pela pandemia, sendo funcionária pública, todo mundo perdendo emprego, negócios fechando, foi um caos financeiro, mas não me afetou, porque eu era funcionária pública e eu tive o meu salário de qualquer forma, né? Então, tudo isso foi muito legal para mim? Foi porque eu fiz exatamente o que eu precisava para cuidar do meu filho. Porém, tem algumas questões aí do funcionalismo público que quando a gente olha por um lado, é positivo, mas se você olhar por outro lado, a mesma situação, ela é negativa. Por quê? Né? Então, olha só, é coisa que às vezes a gente não pensa, e que eu não pensei por todos esses anos. Eu comecei a pensar de uns anos para cá, né? A questão da estabilidade, por exemplo, isso traz uma certa acomodação, sabe? Para todos, porque o que você vai percebendo quando você está no funcionalismo público? Você percebe que não importa o quanto você seja o mais dedicado ou o menos dedicado, o seu salário é o mesmo. Você não vai ser promovido, não vai aumentar o seu salário, você não vai mudar de cargo por ser um incrível funcionário. Ou você também não vai ser rebaixado se você for um péssimo funcionário. Né? Isso foi uma coisa que eu vi, então assim, você tem estabilidade, aquilo faz com que todo mundo fique meio padrão. Na média ali, né? Na média, mesmo que você fale, não, mas o meu normal não é ser a média. O meu normal, eu quero dar o meu melhor. Tá bom, pode dar o seu melhor. Mesmo assim, chega um dado momento que você não vai dar o melhor do melhor do melhor. Você percebe que assim, você está se desgastando por algo que você nunca vai ter o reconhecimento realmente de ninguém. Você não vai em nenhum sentido. Certo. Se a pessoa que trabalha com você ali gosta de você, então de repente essa pessoa vai dar esse reconhecimento porque ela gosta de você, de repente você vai ganhar um elogio ali, né? Mas Mais uma se promoção, não, um salário melhor? Não tem isso? Não tem isso. Então assim, só contextualizando, eu trabalhei como funcionária pública de uma rede municipal de educação, como professora de arte. Então eu estou falando de algo que é a realidade de muitos, afinal, quantos professores não existem no país, né? Quantos professores da rede pública? Então eu estou falando dessa realidade. Então, o máximo que acontece, se uma pessoa se destaca muito ali, exercendo o seu trabalho, é uma suposta promoção, que não é promoção, mas, por exemplo, você pode virar coordenador ou diretor da escola, porque no caso dessa rede onde eu trabalhei,
Não, o diretor e o coordenador não são concursados. Então, você é um cargo indicado. Mesmo assim, é um cargo que você ganha um pouquinho mais. E você tem que ser amigo de alguém. Não basta você se destacar como professor em algum sentido. É um cargo indicado, né? É algo indicado. É algo que pensando na questão política, seja bom para prefeito. Tudo são alianças políticas, né? Então, eu cheguei a estar num desses cargos, né? Que eu fui coordenadora e formadora de professores de arte por 4 anos. Eu não era amiga de ninguém, eu não me encaixo muito nessa questão de puxar saco, de fazer política ali e tal. Porém, eu tive uma diretora que ela, sim, era muito influente e ela gostava muito do meu trabalho como professora. Ela me indicou para o secretário da Educação da época e eu fui chamada, então eu passei 4 anos. Mesmo assim, o meu salário não mudou R$1. Durante esses 4 anos? Não mudou R$1. Durante os 4 anos eu recebi o meu salário de professora de arte, que no caso eu tinha 2 cargos, então eu recebi o salário dos 2 cargos de professora. O meu horário continuava sendo o mesmo, que era das 7 da manhã às 10 para 6 da tarde. Não mudou nada em relação ao horário, não mudou nada em relação ao salário, mas mudou em relação às responsabilidades. Entendi, aumentou o trabalho, mas não aumentou o dinheiro. Sim, e aumentou o trabalho num nível que aí esse eu não gostava mesmo, que era assim, final de semana, vai ter um evento tal, sábado letivo. Quem trabalha em escola sabe o que é sábado letivo. Sábado letivo, os professores tinham que trabalhar, 2h30. Eu, com cargo de professora, salário de professora, tinha que trabalhar do começo ao fim, não importa quantas horas durasse o evento, porque eu era um cargo de confiança. Mas aí tinha hora extra, essas coisas? Eu não recebia R$1 a mais. Ave Maria. Uma vez uma gerente minha falou assim, tem o ônus e o bônus. Eu falei, qual que é o bônus? Eu falei, qual que é o bônus? Porque eu não vi bônus nenhum. Até hoje estou esperando os bônus ali. Entendi. Né? Então, e o que é pior, né? Então aí você tem o seu horário, então eu com filhos e tudo, não. Esquece que você tem família, né? Tem que dar aula, você vai ter que dar uma formação à noite, não sei em que horário. Eu grávida, com meu filho especial, todo mundo sabia que eu tinha o filho. Não, vai tal horário, aí você fala não gosta. Então assim, você perdeu os direitos, é isso, né? Então isso era uma coisa que já me pegava, né? De você nunca poder crescer de verdade. Progredir. E ainda nessa questão do cargo de confiança, o que é pior, que era isso que eu ia comentar, você não consegue falar a sua língua. Você não pode simplesmente ter a sua opinião e falar de acordo. É a opinião Porque na verdade da gestão. Já existe um sistema, já é tudo mais ou menos organizado, já feito da forma deles, e por mais que você apresente algum tipo de melhoria, é muito difícil quebrar esse sistema, né? Dificílimo, porque se não for exatamente de acordo com o que a gestão ali está pensando, e que no fundo o pensamento é político, né, assim, o que vai beneficiar eles mesmos, então se você não é essa pessoa que está sempre ali dizendo amém, você não combina com o espaço. Eu nem sei como eu fiquei 4 anos. Né, assim, pensando nisso, claro que eu também não fui uma pessoa de bater de frente com ninguém, eu fiz o meu trabalho, o que eu tinha que fazer tá feito, né, entendi. Mas eu nunca fui essa pessoa que tem que abafar a própria opinião. Entendi. Né? E diz pra mim, quando que foi o momento em que você sentiu que era a oportunidade mesmo, que não dava mais para você segurar e que você tinha que sair dali para você realmente se tornar... Porque na verdade você já era artista, você sempre foi artista, né? Sim. E você dando aula de arte, ensinando professores a darem aula de arte, mas você queria vivenciar a arte de uma maneira mais integral, assim, pintando, criando, fazendo exposições, sim, que é o que você faz hoje. Qual foi, sim, o momento que você decidiu fazer isso, de fazer essa transição? Bom, na verdade, eu já tinha minha carreira de artista ao mesmo tempo, né? Sim. Então eu já fazia exposições, eu já vendia meu trabalho, isso já acontecia, mas é claro, eu não contava, financeiramente, eu não contava com a venda de telas. Sim, mas eu digo assim, de você decidir viver integralmente. Porque assim, eu também tive o meu momento em que eu trabalhei
metade fazendo uma coisa, metade outra. Mas assim, qual foi o momento que você decidiu viver integralmente como artista? O momento que me deu esse start de eu quero viver só de arte, quero viver só como artista, produzindo, foi na pandemia. Porque na pandemia, como eu tinha o meu filho, que eu contei melhor essa história, né, no outro vídeo, mas como eu tinha o meu filho que precisava muito de mim e ele era um grupo de risco altíssimo, eu fiquei em casa com ele. Todo mundo que era grupo de risco alto ficou em casa. Então eu fiquei ali cuidando do meu filho. E isso me permitiu pintar muito mais. E aí, você poder passar o dia... você pega o gosto, né? Poder passar o dia... Eu cuidava dele, tinha as demandas de casa, né? Limpar, cozinhar, etc. Mas poder usar todo o meu tempo, que não fosse nessas questões assim de família, para pintar... Foi picada pelo bichinho da pintura, né? Eu fui picada. Porque antes eu juntava as duas coisas, estava tudo bem. Mas a hora que eu vi que era muito mais legal passar o dia inteiro só na função de artista... E aí você começou a pintar umas obras diferentes ou você só continuou um trabalho que você já tinha? Bom, quanto mais a gente pinta, mais a gente quer explorar também, né? De forma que eu tenho muitas coisas diferentes, mas na época eu comecei a desenvolver a técnica que eu uso até hoje, estou sempre desenvolvendo de alguma forma, que é o molecular, né? Que eu chamo de molecular, que são aquelas pequenas pinceladas que eu chamo de moléculas. Por cima, né? Então, não só por cima, eu acabo trabalhando de duas formas. Em algumas eu faço por cima, em outras eu gosto muito de uma técnica que eu faço, até estou precisando pintar uma tela, estava pensando nisso hoje. Eu encho a tela de pinceladas, eu vou intuitivamente escolhendo a paleta. Na verdade, eu não costumo escolher a paleta antes. Eu pego a primeira cor e aí intuitivamente eu vou vendo as cores que eu quero trabalhar. Então eu não faço a seleção completa antes. E vou fazendo pinceladas por tudo. E aí, eu olho para aquela tela, lotada de pinceladas de várias cores. Eu dou uma cerrada assim nos olhos, sabe quando você só deixa uma frestinha? Sei. E me aparece uma figura. Entendi. E aí eu trago essa figura para frente. Normalmente retratos. Aumentou o contraste, assim, né? Exato. E aí eu trago essa figura para frente, que normalmente são pessoas, mas assim, personagens que eu enxergo ali e trago. Da sua mente. Sim, da minha mente. Então eu gosto muito de fazer isso. E então eu comecei a desenvolver essa técnica que até hoje as pessoas reconhecem como, né, é o tipo de tela que eu não preciso assinar para as pessoas saberem que é minha. Então a pandemia veio, você teve um pouco mais de tempo para você criar. Sim. E aí criando mais, você adquiriu um novo conceito, uma nova forma de pintar, e isso foi te motivando a você, enfim, sair do mundo do trabalho na prefeitura para você seguir como artista integral? Foi um misto, né? Desenvolver uma técnica que foi tão bem aceita pelo público, é muito legal. Sim. Né? Mas teve esse misto, então assim, aquele gosto de estar em casa, podendo cuidar dos filhos, né? No meu caso que tem os filhos e tal, então podendo cuidar dos filhos, cuidar da casa e ao mesmo tempo trabalhar, conseguir organizar o meu horário. Isso foi uma coisa que me chamou muito também, não só a questão... Mandar no nosso horário é sensacional, bom né? Demais, bom demais. Artista, isso chama-se liberdade. Experimentem isso. Não, eu tenho aqui tatuado, liberté, que é liberdade em francês, né? Eu sempre amei liberdade. Então, e aí é liberdade em todos os sentidos. É a liberdade de fazer o seu horário, é sério. É muito bom mesmo, é muito bom. Então eu comecei a ter isso, e aí aconteceu uma coisa, né, nesse meio tempo, que então em 2020 tivemos a pandemia, 2021 continuou a pandemia, e eu com meu filho em casa também, só que em 2022 o meu filho foi internado com pneumonia, uma internação gravíssima, que ele ficou 4 meses na UTI, e eu fiquei dentro da UTI por 4 meses, até produzindo quase nada, porque eu fiquei realmente lá. Quando meu filho saiu da UTI, em dezembro de 2022, ele foi para casa para ser cuidado em casa com um suposto home care. Quando eu digo suposto, é porque eu tive muito pouco apoio do plano de saúde dele na época, que era o Bradesco, vou até falar para vocês verem como não estava bom. E então eu tive muito pouco apoio, muitas negativas ali para mim, eu cuidando dele sozinho em casa, com colostomia, com sonda nasal para alimentação, várias coisas que eu nem sabia como fazer, porque eu não sou da área de saúde, nunca
Nunca tive nem dom para isso, para essas coisas de enfermagem, e passei a ser enfermeira do meu filho. Ele ficou menos de 3 meses em casa, teve que voltar para o hospital com complicações de uma cirurgia, e ele acabou falecendo, então eu perdi o meu filho. Quando eu perdi o meu filho, primeiro eu perdi meu mundo, né, assim, tudo acabou, nem vou falar disso, porque é terrível de falar sobre isso, mas eu perdi meu filho, e aí eu me vi ali sem chão, né? Então eu tive aqueles 9 dias de licença do trabalho por conta de luto de perda de filho, o que já é surreal, né? Porque ninguém quer perder um filho, aí você perde um filho, você tem 9 dias, é para você voltar bem, né? Eu ainda consegui estender um pouquinho pelo INSS, eu consegui estender por 1 mês o que era para ser 9 dias, fiquei 1 mês em casa e voltei ao trabalho tentando restabelecer uma vida. Quando eu voltei ao trabalho, a primeira coisa que eu encontrei foi falta de empatia, porque uma coisa que eu ouvia muito era as pessoas achavam que meu filho não tinha uma vida boa por ele ter deficiência, né? Ele era cadeirante, ele não falava, ele convulsionava, mas ele era o menino mais amado do mundo, sabe? Ele tinha uma vida maravilhosa. Mesmo assim, as pessoas tinham essa sensação, então as pessoas falavam assim pra mim, agora você tá bem? Você tá bem? Primeiro eu ficava chocada com a pergunta, porque se faz 1 mês que eu perdi meu filho, como é que eu posso estar bem? Até chegar o momento que eu tirei um pouco o filtro, porque eu sempre fui uma pessoa com muito filtro, que não fala o que pensa. Aí você começou a falar? Comecei a falar. Eu comecei a falar, aí eu sabia o nome dos filhos. Se fulaninho morrer, você vai estar bem daqui a 1 mês? Porque aí você tem que jogar na cara um pouco. Sabe, assim, como que você acha que eu estaria bem depois de 1 mês de perder meu filho? Quem perde o filho não fica bem nunca, que todo mundo sabe disso. Você aprende a conviver com a dor e começa a mexer a vida. Bem, você não vai ficar. Você busca, né, o melhor, né, mas não fica. 1 mês depois, aquilo ali começou a me dar uma sensação horrível de estar lá. Aí você não queria nunca mais ficar lá. Eu não queria nunca mais olhar para aquelas pessoas, né? Pela extrema falta de empatia, né? E aquilo ali me deixou mal, num nível que daí eu entrei em depressão. Foi como se me deu aquele choque de realidade, tipo, meu filho tá morto, e eu entrei em depressão. E aí eu fui afastada pelo INSS por depressão. Nesse período de afastamento, eu primeiro, assim, acho que assim, o primeiro ano inteiro muito difícil de realmente, você fica tão sem chão. Eu fiz algumas pinturas retratei eu carregando meu filho, retratei ele com o cavalo que ele gostava. Comecei assim, sabe, buscando trazer memórias através da pintura, né? E tentando ressignificar aquela dor, tentando me distrair da dor. Você acredita que a pintura te fortaleceu? Não acredito que fortaleça. Não fortaleça, mas ela te distrai. Te deu um sentido novo. Falar dessas coisas através da pintura é uma forma de botar pra fora, sem precisar falar do assunto, sabe? Entendo. Então isso foi uma coisa que ajudou. E aí, só que aí nesse tempo, então assim, eu estava afastada do trabalho, focando em pintura e focando também em ficar melhor. Lembrando que eu tenho mais 2 filhas, então focando em estar bem para elas, né? Mas cada vez mais eu olhava para a vida que eu tinha e ela perdia o sentido, porque se afinal o que me fez entrar na prefeitura foi ter um filho com deficiência que ficou muito internado e que eu precisava estar junto, que eu precisava de estabilidade, etc, etc. Não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido estar ali naquele mundo, ainda mais com aquelas pessoas que eu fiquei inconformada. Eu já era inconformada antes com várias coisas, mas aí foi a gota d'água, né? Entendi. Então eu pensei, eu nunca mais eu consigo voltar lá. Mas agora que você saiu, que você não tá mais lá, você ainda tem um pouquinho de mágoa, alguma coisa das pessoas de lá, ou você... Eu nem lembro que existem. É indiferente? Sendo honesta? Indiferente? Indiferente, eu nem lembro que existem. Larga pra lá, né? Aí eu fui, na verdade, assim, né? Então foi um processo para eu pensar nessa questão de vou pedir demissão. Entendi. Né? Então assim, ok, vou pedir demissão, até que eu mesma resolvi ligar para o INSS e cancelar o benefício, certo. Porque é um auxílio-doença, né? Se você tem uma depressão, é um auxílio-doença que você recebe. Eu mesma liguei e cancelei porque eu pensei, eu preciso tomar essa atitude. Porque se a gente tem uma muleta, que nem o INSS, você ganha muito pouco, mas vira uma muletinha ali, que você fica se apoiando naquilo,
Entendi, né? não é legal, E você não anda para frente nunca, você fica o quê? Você tinha estabilidade do serviço público, que já não te leva para lugar nenhum, e aí você vai ter a estabilidade do INSS. Não é estável o INSS, claro que um dia todo mundo sabe que acaba, mas assim, você fica se mantendo. Você tem que, você sendo uma pessoa que sempre gostou de progredir, de melhorar, de dar o seu melhor no seu trabalho, em todas as partes da sua vida, você ficaria presa se continuasse lá, Sim, né? eu Então, estava da mesma forma presa no INSS como uma muleta, e aí teve um ponto também que era o seguinte: para você, se você está no INSS, você fala assim, eu tô com depressão, tô no INSS, nossa, que trava-língua, né? Aí, você vai na perícia. Na perícia, você vai falar sobre o quê? Sobre o que te levou a ter um auxílio doença do INSS. Portanto, obviamente, o assunto na perícia era contar que o meu filho morreu. Contar a minha vida, a história de vida de 21 anos, cuidando do meu filho, para meu filho, no final das contas, morrer e eu perder ele, né? E trazer isso à tona me faz chorar. Machucava muito, né? Muito. Então, assim, era como se o tempo todo, se eu tivesse que ir na perícia, eu tinha que falar dessa coisa triste. Obviamente eu vou chorar, porque eu tô contando os detalhes da minha vida com ele, pra perita E eram sempre entender. pessoas diferentes? Sempre diferentes, Pra perita entender o porquê que eu estava lá. Claro que o perito olha para uma situação dessa, ouvindo minha história de vida, e fala, vou manter o benefício dela, né? Mas eu não queria me manter nessa aura de tô mal, tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu perdi meu filho, eu tô mal. Porque uma coisa que é muito certa é assim, ficar triste é uma tristeza eterna. Eu já percebi, vai fazer 2 anos mês que vem, faz parte. Você vai vivendo com uma tristeza dentro de você. Ao mesmo tempo, você tem que ir no mercado, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar dos outros filhos, você tem profissão, né? Você tem que tocar a vida e conviver com aquela tristeza que você carrega com você. Certo. Mas sem ficar criando aquela aura do, olha, coitada, ela perdeu o filho, Entendi. Tá mal, tá mal. Porque eu acho que a gente cria muito da nossa realidade, né? Muita questão de mentalidade. Claro que a minha mentalidade não vai tirar essa dor, esse vazio. Mas a minha mentalidade, ela pode me ajudar a criar uma aura boa na maioria das coisas, né? Então, assim, eu comecei a me jogar no trabalho também, como artista, né? Então, pintando, buscando oportunidades, sempre trabalhando cada vez mais. Fazendo né? parcerias. Com parceria, com tudo, para que isso me motive. Quando você vai lá e você vira a chavinha e fala, eu vou focar nisso aqui, porque eu posso focar na minha dor. Eu posso focar na minha dor, ainda me dariam todo o direito. A sociedade, como eu perdi um filho, a sociedade me dá o direito de focar na minha dor. Mas a maior prejudicada não é a sociedade, sou eu mesma. Você mesma. Se eu focar na minha dor, a prejudicada sou eu. Porque aí você vai ficar sofrendo, vai continuar parada ali, vai continuar naquele mesmo e você não progride, você não vai pra frente. Exato, exato. E aí minhas filhas também não vão ter as oportunidades que poderiam ter, né? Então, assim, eu resolvi focar no que eu posso fazer para viver bem mesmo com essa dor, Entendi. né? E aí foi essencial ter esse pensamento para falar, ok, uma coisa que é certo, prefeitura eu não aguento mais, aquelas pessoas eu não aguento mais, aquela falta de desenvolvimento pessoal, né? Porque quando você é na prefeitura, você para de desenvolver. No máximo, a pessoa vai lá, eu já vi muito. Vai lá, faz alguma pós EAD, alguma coisa que só para juntar uns pontos para aumentar um pouco do salário. Desenvolvimento Então, mesmo você vê pouco lá. Eu acho assim, para algumas pessoas é muito bom, essa estabilidade é muito boa. Para outras, nem tanto. Se para algumas, por exemplo, o salário que aceita lá tá bom, tá ótimo, tá perfeito, né? Mas a gente sabe que cada pessoa é diferente. Concordo. Da outra, né? O que é bom para cada um, só cada um sabe. Porém, Exatamente. Quando os seus objetivos são altos, por exemplo, eu tenho objetivos altos, quero sempre crescer, e eu tô falando tanto, assim, profissionalmente, de forma geral, né, assim, emocionalmente, e financeiramente, né, eu tenho esse objetivo, de sempre crescer. O cargo público, ele te dá essa possibilidade de você ter a estabilidade, mas você não decola, né? Não decola, então isso está na mente da pessoa, e aí assim, quais são os seus objetivos, né? O meu eu sei qual é,
Entendi. né? Então, assim, o meu é viver a minha vida da melhor forma possível com a dor que eu carrego, mas para crescer sempre e atingir sempre patamares maiores financeiros. Esse é o meu. Esse é o meu. E aí, claro, cada um pode ter o seu próprio objetivo e cada um segue. E aí você tem. Só que é assim, você tem que agir de acordo com o seu objetivo. Se Claro. eu tenho essa meta e eu quero sempre crescer, como que eu posso ficar estável num emprego público onde eu não estou crescendo em nenhum sentido? Entendi. Então, assim, desde o início você sempre teve essa vontade de crescer, porém, a situação, né, porém as prioridades que você teve em cada etapa, cada momento da sua vida, fez com que você direcionasse o seu trabalho para atuar nessa área. Exato. Porém, quando você viu que não era mais aquilo que você queria para você, não era mais aquilo que ia te ajudar, você simplesmente mudou. Exatamente. Assim, a gente, embora eu tenha ficado 18 anos no emprego público, foi o tempo que eu precisei só. Né? Daí, então eu entrei pelo meu filho, saí porque meu filho morreu. E você se arrepende de alguma coisa? Eu já fiquei refletindo um pouco sobre isso, você sabia? Você se arrepende de ter feito alguma coisa? Você mudaria alguma coisa? Não, eu não me arrependo de ter saído. Tipo, eu tô ótima. Inclusive, não sei se eu comentei, eu fui no dia do aniversário do meu filho agora, dia 16 de janeiro, ele teria feito aniversário, teria feito 23 anos. No dia do aniversário dele, como uma data simbólica, da mesma forma que eu entrei para dar conta das demandas dele, eu saí no dia do aniversário dele. Certo. Isso foi uma data simbólica para mim, né? Para ninguém faz diferença nenhuma, mas para mim é uma data simbólica. Mas o que você perguntou, perdão? Se você se arrepende, se você teria mudado alguma coisa. Não me arrependo de ter saído, de jeito nenhum, e já me perguntei se eu poderia ter feito diferente antes, que nem, né? Tendo 2 cargos na prefeitura, eu entrava às 7 da manhã, ficava até 10 para 6 da tarde. Isso significa que eu passava o dia inteiro trabalhando na prefeitura e que daí meu filho ficava em instituição, né? Claro que à noite eu estava sempre em casa, final de semana, sempre com eles e tal, mas eu não conseguia estar tanto por conta da demanda de trabalho. Entendi. Só que na época, a única solução que eu tive foi essa. Eu também não tinha apoio da família, não tinha pai e mãe por perto, eu não tinha pai de filho por perto, eu não tinha nada por perto. Então, o que eu encontrei de solução foi isso, e que realmente deu uma vida ótima para o meu filho, né? Tudo que ele precisou, ele teve, muito lazer também, sabe? Vida boa, ele teve, eu dei muita vida boa para ele. E então, nesse aspecto, valeu a pena. Agora, com a cabeça de hoje, eu não sei, se eu tivesse a cabeça de hoje há 18 anos, eu não sei o que eu teria feito. Né? É difícil, né? Porque a gente, tudo que a gente faz, a gente tenta dar o nosso melhor. Sim. E por todas as dificuldades que a gente passa, elas nos ajudam também a melhorar, a sermos pessoas melhores. Então, eu acredito que nada é por acaso, tudo sim os seus motivos, né? Sim. Nos prepara sempre para o que está por vir. Não, e eu tive aprendizados, né? Imagina, 18 anos numa prefeitura, no mínimo eu aprendi coisas com a vida, né? Das relações interpessoais, eu vou falar uma coisa, assim, que isso foi um aprendizado que para alguns vai parecer bobo. Para mim não foi bobo, porque realmente, quando eu entrei, eu era uma pessoa muito ingênua, que eu achava que todo mundo tinha um potencial de ser uma amiga. E quando eu digo amiga, é porque assim, que realmente nas escolas, a maioria, principalmente infantil e fundamental 1, que era onde eu estava, é muita mulher, pouquíssimos homens e muitas mulheres. Então, muita concorrência? Concorrência em que sentido? Porque é tudo mulher ali, uma quer tirar o cargo da outra, algo nesse sentido, não? Eu acho que tem, exato, essa competitividade. Sim. Que não me afetava tanto nesse aspecto, porque eu era professora de arte. Então, nas escolas, em cada escola que eu trabalhei, eu era a única professora de arte na escola e as outras eram pedagogas, né? Então, assim, não me afetava nesse sentido, né? O pessoal chama de polivalente também, né, as pedagogas. Não me afetava nesse sentido, mas no sentido de fofoca, de picuinha. Eu achava que todo mundo tinha esse potencial de ser amiga, então eu achava que todo mundo era amiga. Eu não via maldade, eu não percebia quando alguém vinha perguntar alguma coisa de vida pessoal e que no fundo era só para ter assunto para fofoca. Segundo as intenções. Alguma coisa assim que
que até hoje isso não combina comigo, eu nunca consegui entrar nessa vibe delas, assim, de Mas eu acho que cuidar da vida dos outros. esse tipo de situação, esse tipo de pessoa não é só no cargo público. Acho que em empresa, em família, em todo lugar que você onde vai, tiver tem, muita gente também tem as mas no figurinhas, meu né? caso eu estava num cargo público, mas realmente indifere. É só que, assim, por esse tempo, o que eu aprendi? Não ser tão besta. Ah, entendi. Por exemplo, ser menos besta do que... Ainda sou um pouco, mas dei uma melhorada Em nisso doses aí. homeopáticas, Em né? doses homeopáticas eu estou aprendendo a ser menos besta, como, sabe? De tentar sacar um pouco as pessoas, né? Entendi. Ou coisas, por exemplo, né? Como eu fui coordenadora e formadora de professores, então eu não trabalhei só com crianças, eu trabalhei com adultos. Também. Então eu aprendi também ali na prática, né? Lidar com um público diferente, pessoas lidar diferentes. com pessoas diferentes também. Então, nesse momento em que eu era formadora de professores, eu precisava estudar muito, né? Fazia parte da minha função estudar muito para oferecer cada vez mais, né? Eu tinha professores com todo tipo de formação, porque às vezes parece que é uma coisa padronizada, mas eu garanto, não é. Eu tinha professores ali que tinham, por exemplo, até doutorado na Unicamp. E tinha professores que eram assim, fez pedagogia, daí fez 1 ano e meio de especialização em arte, e aí tinha o diplominha ali para entrar como professora. São formações absurdamente diferentes. E que então, para unificar o ensino de arte na rede, que essa era a proposta dos formadores, que tinha um para cada disciplina, para eu poder unificar isso, eu tive que dar uma formação muito ampla, né? Então eu estudei muita coisa, eu levava material para as reuniões de 4 horas, né? Era um período inteiro, era a manhã inteira, a tarde inteira, com vários professores, lembrando que são adultos cheios de opiniões próprias, professores de arte que acabam tendo mais opinião ainda, né? Sempre tem o pessoal de humanas, né, gente? Eu sou de humanas, posso falar. A gente sabe que o pessoal de humanas tem aquela efervescência, né? Então eu tive que lidar, ter o jogo de cintura para os acalorados, né? Tudo isso são coisas que a gente aprende, né? 18 anos você aprende muita coisa. Coisas de... Eu aprendi, inclusive, você sabe que durante a pandemia foi a época que a minha filha caçula estava sendo alfabetizada, porém teve pandemia, ela não estava em sala de aula, e eu morava numa chácara que tinha internet rural que não funcionava nunca, o que significa que eu alfabetizei ela. E aí eu sabia alfabetizar, por tanto ter convivido com pedagogas. É tipo assim, te dou uma laranja, eu vou lá, faço suco, faço bolo, faço o que for. Te dou limão, a mesma coisa, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, eu vou dizer assim, eu trago coisas boas porque eu trago experiência de vida. Foram experiências boas, né? Algumas nem tanto, mas a maioria serviu para construir a pessoa que você é hoje. Se eu for olhar um saldo assim, o saldo é negativo. Para mim, o saldo de ter trabalhado na prefeitura é negativo, por conta de tudo que eu vivi ali. E isso é negativo. O meu saldo positivo foi ter tido uma estabilidade financeira para cuidar do meu filho. Entendi. Né? Tá bom. Então, só que isso é muito individual, né? Só posso dizer assim, que quem tem vontade de crescer, de alcançar outros patamares, tanto de, principalmente financeiro, porque estudar, se você tem tempo, é só meter as caras e estudar, né? Você pode ir, mesmo que você esteja no emprego público e que esse emprego não te exija muito, né? Que você não vai ter seu reconhecimento, se você quer estudar, você estuda. Eu também sempre gostei muito de estudar. Mas é isso, assim, valeu, fiz o que tinha que fazer, mas tô mais feliz agora. Que bom que agora você está feliz sendo artista. Sim. E, bom, muito obrigado por você ter compartilhado a sua história conosco. Espero que tenha inspirado você, artista, você que está pensando aí, de repente, aí estudar, participar de um concurso público, você que está pensando aí em virar artista, né? Espero que essa história da Priscila tenha te ajudado com experiência, com as informações necessárias aí para te ajudar a tomar suas decisões. Essa questão do concurso público é muito individual, mas vale a pena você olhar para todos os lados, né? Sim. Vai te trazer estabilidade? Vai. Mas é isso que você quer para o resto da vida? E aí você não sai do lugar, fica patinando? Porque essa é a minha sensação. Não foi pouco que eu fiquei. E quanto tempo que você quer também? É pro resto da vida? É só um pouco? E saber também que não precisa ser uma prisão, porque eu acho que muito funcionário público,
E não vou dizer que não aconteceu comigo também, porque acontece. Você se aprisiona naquele emprego, porque você fala assim, se é um consenso de que ter um emprego público é tão bom assim, fala a verdade, aqui no país é um consenso, pô, funcionário público, né? Pô, o pessoal se mata aí, faz cursinho e tudo para ter um emprego público e tudo mais, então assim, é um consenso. Sim. Naquilo que é consenso, você parece meio nonsense, se você resolve largar, você tem um emprego público, você, no meu caso, já estava há 18 anos, as pessoas me perguntando, mas você não vai esperar a aposentadoria? Eu falei, mas espera, eu tenho 43 anos, eu tenho mais uns 20 anos para ter que, por mais que eu tenha 18, quando vai fazer o Kumon lá, a conta do quanto você tem, quanto você trabalhou, com quantos anos você tem, com quanto você quer lá, você não vai aposentar nunca, né? Então, assim, imagina se a minha estratégia de quero vida viver agora. Eu quero viver agora. É exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca. A minha vida é agora. Eu tô vivendo hoje, claro, né? Sempre com algum plano aí, mas acima de tudo, vivendo agora. Mas, uma coisa que você não me perguntou, mas eu lembrei de falar. Que? Eu me planejei financeiramente para isso. Não deu a louca, agora eu tô vivendo de esmola ali, entendeu? Tipo, tô com tudo organizado. Tipo, eu não fiz na louca, né? Então, eu primeiro me organizei, pensei em tudo, né? Diferente da história que o Mônico contou no vídeo sobre ele, né? Que ele saiu da CLT, depois vocês assistem lá. Mas eu me planejei muito bem para hoje estar vivendo com essa tranquilidade de quem largou 18 anos de emprego público e está vivendo, né, de arte. Os altos e baixos. O baixo não vai te causar tanto impacto quanto causou em mim, alto né? e baixo eu vou ter com certeza, porque todo mundo tem, ninguém vai leso. Planejamento é a solução. É a solução. E é então, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te inspirado. Por favor, deixe seu like. Se não segue a gente, segue e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai postar aí. Beleza? Conta aqui nos comentários se você fez uma transição de carreira também, para que área você gostaria de ir, se você fosse fazer uma transição, o que você achou da minha história, você concorda ou não concorda com essa questão do funcionalismo público, que é uma opinião bem minha, assim, né, mas queria saber a sua, e é isso. Até o próximo vídeo. Coloca a sua pergunta que a Pri responde, beleza? Até!